Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo sobre posse e propriedade, aquela primeira parte do estudo dos direitos das coisas. Mais especificamente, estamos estudando então a posse, que não é um direito real, a depender aí, da natureza jurídica adotada por alguns doutrinadores, a gente já falamos sobre isso lá nas nossas primeiras aulas, mas que merece proteção, tendo em vista se tratar de um estado de fato, de uma situação de fato em que alguém exerce um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Mais especificamente, estamos agora classificando a posse, porque nós sabemos que dependendo da qualidade dessa posse, dependendo da nuance apresentada por essa posse, eu percebo aí a possibilidade de proteção possessória ou não, em face de quem pode propor, quantas são essas pessoas e que outros direitos eu tenho a depender da qualidade, então, da minha posse. Se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, me diz aí o que você tem achado, eu tenho respondido todos os comentários, todas as perguntas de vocês. Vai lá na rede social também, passa a me seguir, vamos bater um papinho e principalmente, vamos compartilhar? Tira uma foto aí dessa aula, tira uma foto de você assistindo essa aula e vamos compartilhar, fazer com que esse canal cresça ainda mais. Então vamos ver, na aula passada nós falamos sobre a posse direta e a posse indireta. Nessa aula nós vamos falar de uma outra classificação, que é a classificação da posse em posse exclusiva, com posse e posses paralelas. O que a gente tem que entender nesse instante, antes da gente começar, antes da gente avançar, é que o fato de uma posse ser exclusiva, o fato de uma posse ser com posse, não exclui a classificação da posse em posse direta ou indireta. Então eu posso ter uma posse direta exclusiva, eu posso ter uma composse indireta. Então, eu não excluo, de forma alguma, ao classificar ou reconhecer uma posse como posse exclusiva ou composse, a classificação anterior da posse direta ou indireta. Então, eu vou tentar demonstrar isso para vocês nos exemplos que a gente vai falar durante essa aula. Mas eu já tenho que entender isso. E isso vai acontecer muito nas próximas classificações que a gente for estudando. Então, não há a exclusão de uma classificação pela existência de outra, principalmente aqui, na posse direta e indireta, com relação à posse exclusiva e à composse. Então, vamos lá, por que dessa classificação? Por que a gente tem que entender essa classificação? De novo, por conta da proteção possessória. Só que aqui, essa classificação, ela é importante até para que eu saiba em face de quem eu posso propor uma ação possessória. Então, a gente vai ver que há uma possibilidade, aqui há uma ampliação do réu nas ações possessórias, podendo ser inclusive o outro possuidor, o compossuidor, que a gente vai estudar já já. Bom, quando a gente fala então dessa classificação, eu preciso entender que existe a posse direta e existe a posse indireta, mas eu também tenho aqui o que a gente chama de posse exclusiva ou composse. Professora, se você está falando de posse exclusiva, você não está falando da posse plena? Não. Por quê? Porque aqui a gente está falando da qualidade da posse. Então, por exemplo, essa mocinha aqui, se ela exerce posse sobre uma coisa e exerce a posse plena, ela também tem posse exclusiva. Ela exerce única e exclusivamente a posse sobre esse veículo. Agora, se eu tenho duas ou mais pessoas que são possuidoras de um mesmo veículo, a gente vai dizer que eles exercem composse. Então, a composse é a divisão da posse. Professora, você acabou de dizer
que a posse ela pode se dividir em posse direta ou indireta. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quando há divisão da mesma qualidade da posse, é que há a composse. E a gente já vai entender isso e você vai ficar craque nessa classificação. Olha só. Então, a posse exclusiva é também chamada de posse de único possuidor. Então, eu tenho um único possuidor que exerce a posse sobre a coisa. Então, ele é possuidor exclusivo. Agora, presta muita atenção. Por quê? Porque a posse exclusiva ou a composse será analisada de acordo com a qualidade da posse. Lembra da Marta que locou, por exemplo, o imóvel para o José? Marta tem posse, José tem posse. Agora, eu quero saber se a posse da Marta ela é exclusiva ou se é com posse. Eu quero saber se a posse do José é posse exclusiva ou é com posse. A posse indireta da Marta, ou seja, a Marta exerce a posse indireta sozinha ou com mais pessoas? Sozinha. Então ela tem posse indireta, porque ela deu a detenção física da coisa para o José, mas essa posse indireta ela exerce de forma exclusiva, não tem mais ninguém que é possuidor indireto junto com ela. Já o José, ele exerce posse direta, porque ele está na detenção física da coisa. E ele exerce essa posse direta sozinho. Se ele exerce essa posse direta sozinho, ele também tem posse exclusiva. Então, cuidado, tá? Eu tenho que analisar a posse ou a qualidade daquela posse para saber se ela é exclusiva ou não. Então, se eu tenho uma posse direta, eu preciso analisar a posse direta. Então, essa posse direta é exercida por uma pessoa somente. Então, essa posse direta ela é exclusiva. Se eu tenho uma posse indireta, como no próximo exemplo, olha lá. Então, olha lá, a Marta resolveu então ceder em locação o imóvel, só que ao invés de ela ceder para o José sozinho, como a gente viu nos outros exemplos, ela cede para o José e para a Laura ao mesmo tempo. Ambos são os locatários. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a Marta, possuidora indireta. A Marta, ela tem posse indireta exclusiva, porque ela está exercendo a posse indireta sozinha. Agora, José e Laura, eles são possuidores diretos, mas na verdade eles têm composse, porque juntos exercem essa posse direta. Então a composse é a divisão do exercício da posse, daquela qualidade da posse. A análise é feita de acordo com o tipo de posse. Na posse direta, se tem mais de uma pessoa ou não. Na posse indireta, se tem mais de uma pessoa ou não. Então, para saber se há posse ou composse, se há posse exclusiva ou composse, eu preciso analisar restritamente aquela qualidade da posse. Então, aqui eu tenho composse da posse direta. Eu poderia ter uma composse da posse indireta? Posso. Posso ter duas pessoas que são proprietárias sobre uma mesma coisa? Posso, sem problema algum. Diferente, então, daquele nosso primeiro exemplo, né? No nosso primeiro exemplo, quando a Marta cedeu a posse para o José, se o José exerce sozinho essa posse direta, o José, então, ele exerce de forma exclusiva. Marta continua sendo possuidora indireta exclusiva. Então, muito cuidado para não achar que se Marta desdobrou a posse para o José e ambos são possuidores da mesma coisa, que existe composse aqui. Não existe composse aqui. O exercício das posses aqui são diferentes. A qualidade das posses são diferentes. Então, eu tenho Marta com uma posse de uma qualidade diferente, que é a indireta, e quando ela exerce essa qualidade, ela está exercendo sozinha, então ela é possuidora exclusiva. Tem o José exercendo uma outra qualidade de posse, que é a posse direta, porque ele está na detenção física da coisa,
e se ele está sozinho, ele também exerce de forma exclusiva. Então, a composse é quando eu divido a mesma qualidade da posse com outras pessoas. Então, se eu estou dividindo a posse direta com outras pessoas, nós temos composse. Se eu estou dividindo a posse indireta com outras pessoas, eu tenho composse. Tudo bem? Então, muito cuidado para não confundir a composse com o desdobramento da posse, tá? Pode ser que eu tenha desdobramento de posse e não tenha composse, como, por exemplo, acontece aqui nesta situação. A Maria Helena Diniz, ela vai dizer que são dois os pressupostos para que a gente possa afirmar que existe composse. O primeiro deles é que exista pluralidade de sujeitos na mesma qualidade da posse. Eu posso ter dois ou mais possuidores diretos ou dois ou mais possuidores indiretos e que haja uma coisa indivisa. Claro, né, pessoal? Se eu tenho 10 bois e tenho 5 possuidores, cada um possui 2. Então, nesse caso, não tem que se falar em composse. Nesse caso, há aqui posse exclusiva sobre cada par de animais. Para que haja composse, eu preciso ter uma coisa essa chamada de coisa indivisa, ou seja, uma coisa indivisível, em que duas ou mais pessoas exerçam posse sobre essa mesma coisa. Isso é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa herda ali um quinhão hereditário sobre determinado bem junto com outros herdeiros. Então, o pai falece e deixa uma fazenda para 3 filhos. Enquanto não há, ou enquanto paire o estado de indivisão, enquanto não há, por exemplo, aí, se eles quiserem, né, o desmembramento dessa fazenda, até que haja esse desmembramento, eles são proprietários conjuntamente dessa fazenda e também são compossuidores dessa fazenda. Eles exercem sobre a fazenda a posse. Aí a gente vai ver se o exercício dessa posse ele é feito pelos 3 conjuntamente. Se sim, então eu tenho composse. Se eu tenho só um exercendo a posse direta e os outros herdeiros exercendo posse indireta, então eu tenho posse exclusiva do herdeiro que está na detenção física da fazenda e com posse dos outros herdeiros que estão na posse indireta da fazenda. Então, esses pressupostos, eles são necessários para que a gente possa falar aí da existência da composse ou não. Vamos ver no desenho, né? Olha só, eu tenho uma fazenda e aí eu tenho o feliz que exerce sobre essa fazenda única e exclusivamente a posse. Se ele exerce sozinho, ele tem posse exclusiva. Professora, mas o feliz é o dono ou o feliz é o arrendatário? Não importa. Se ele está na detenção física da coisa, quer dizer, na posse direta da coisa, sozinho, ele tem posse exclusiva. Ele pode ser o dono ou ele pode ser, por exemplo, o arrendatário dessa fazenda. Então, o exercício da posse direta, sozinho, pelo feliz, dá a ele a posse exclusiva. Agora, se ele exercesse essa posse direta com outras pessoas, como por exemplo, olha lá, então ele, ao mesmo tempo que ele tem a Joaquina e o Luiz exercendo a posse sobre uma mesma coisa, uma coisa indivisível, então eles são compossuidores. Então, nesse caso, os 3 estão na detenção física da coisa e exercem sobre ela a posse, então eles são compossuidores da posse direta e são compossuidores porque eles dividem a coisa e poderão exercer sobre ela todos os poderes inerentes à propriedade. Percebam uma coisa, olha, eu tenho um imóvel, esse imóvel ele é indivisível e o exercício da posse efetivamente ele não é destacado, ou ele não é pré-determinado, ou ele não é limitado pelos compossuidores. Então percebam que o feliz, quando ele é compossuidor, ele tem direito de exercício sobre essa posse de 1/3 sobre o imóvel. Então, por exemplo, se eles arrecadarem aqui
se eles tiverem 1.000 bois, né, então o feliz ele tem direito a 1/3 sobre esses 1.000 animais. Se ele colher 1 tonelada de laranja, ele vai ter direito a 1/3 sobre essa 1 tonelada de laranja. Percebam que aqui, quando não há uma divisão exata, em que todos eles podem exercer a posse de forma ilimitada sobre o mesmo imóvel, a gente vai dizer que há uma composse pró-indiviso. O feliz, ele pode usar o trator da fazenda, ele pode usar o armazém da fazenda, ele pode usar a sede da fazenda, ele pode usar tudo e pode usufruir de tudo que faça parte dessa fazenda. A mesma coisa o Luiz, a mesma coisa a Joaquim. Agora, às vezes, até para gerar aí, ou até para dar uma melhor organização no exercício dessa posse, podem os compossuidores estabelecer limites de fato. Quando eu digo de fato, é porque se eles forem para o cartório de registro de imóveis e promoverem o desmembramento, então há aqui uma divisão de direito. Vai gerar 3 escrituras públicas e aí cada um será proprietário de uma parcela dessa fazenda, que antes era uma fazenda. E cada um vai exercer ali de forma exclusiva a propriedade plena, não podendo um, né, interferir na propriedade do outro. Quando eu digo que há a possibilidade que haja uma divisão de fato, é porque eu não mexo na escritura pública do imóvel. Não há qualquer tipo, né, de separação ou de limitação lá na escritura pública do imóvel. Mas, de fato, no dia a dia, na rotina desses compossuidores, eles estabelecem essa divisão. Se eles fazem isso, olha lá, ó. Então, eles vão lá e conversam, Feliz, o Luiz e a Joaquina, e vão e dizem o seguinte, olha, tá bom, pra gente não brigar, ô Luiz, você vai poder usar essa parte aqui da fazenda somente, o Feliz vai poder usar somente essa parte e a Joaquina vai poder usar somente essa parte. Eles continuam sendo compossuidores, porque ainda existe uma coisa indivisível, só que por conta do acordo que eles fizeram e essa divisão de fato, então eu chego na fazenda e vejo lá as cercas, e vejo 3 sedes, e vejo 3 açudes, e vejo 3 currais. Então, de fato, quando eu olho, parecem 3 fazendas, porque cada um exerce posse sobre determinada parcela, sobre determinada parte daquele imóvel, que na verdade é um só. Se eles fazem isso, se eles estabelecem essa divisão, a gente tem a chamada composse pró-diviso. Então, a composse ela pode ser uma composse pró-indiviso, mas ela também pode ser uma composse pró-diviso. Se não existe uma divisão de fato, composse pró-indiviso. Se existe uma divisão de fato, composse pró-diviso. Qual a relevância dessa classificação? A relevância é a seguinte. Lá na composse pró-indiviso, se um terceiro vem e tenta invadir essa fazenda, se um terceiro vem e tenta esbulhar a fazenda que tem o exercício da posse pelo Feliz, pela Joaquina, pelo Luiz, todos eles conjuntamente, ou qualquer um deles, poderá defender essa posse, seja através do esforço imediato, legítima defesa, ou seja através de uma ação possessória, como se fosse o único possuidor. Então, se vem um terceiro e invade a fazenda, pode o Feliz sozinho entrar com uma ação de reintegração de posse para defender a fazenda inteira. Então, na composse, a relevância da composse é que pode qualquer um dos compossuidores representar o imóvel, representar a coisa como se fosse o único possuidor quando precisar defender essa posse em relação a terceiros. Então percebam que aqui eu aumento a legitimidade ativa da ação possessória. Se, por exemplo, aqui se trata de um arrendamento, o proprietário, como possuidor indireto, também pode entrar com a ação. Então eu tenho o possuidor indireto, dono da fazenda, que pode entrar com uma ação
de reintegração de posse. Tem o Feliz, que pode entrar com a ação, tem o Luiz e tem a Joaquina. Então, 4 pessoas que podem proteger essa posse. Agora, quando eu tenho uma composse uma composse pró-diviso, a proteção possessória continua sendo a mesma. Se vem um terceiro e invade o imóvel, invade a fazenda, perante esse terceiro, qualquer um dos possuidores poderá exercer a defesa da posse. Mesmo que esse terceiro invada a parte do Luiz, pode o Feliz, porque ele está representando uma coisa que é indivisível, propor uma ação possessória para evitar que esse terceiro esbulhe ou turbe o imóvel. Ou pode a Joaquina fazer isso. Então, continua sendo a mesma coisa. Mas aqui tem um plus, tem um a mais. O que é esse a mais? Entre os compossuidores, não existe um acordo? Cada um tem o seu limite, cada um exerce a sua posse dentro do seu quadrado, não é isso? Bom, se por exemplo o Luiz ele acabar adentrando o limite estabelecido para o exercício da posse exclusiva do Luiz, se o Luiz invade então a parte, invade ali o cantinho da fazenda que foi destinado para o Feliz, o Feliz ele tem o direito de proteger essa posse em face do Luiz, com desforço imediato, com legítima defesa e com ação possessória inclusive. Então, se o Luiz ultrapassar o limite que foi estabelecido por eles mesmos, pode o Feliz vir e propor uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse. Tudo bem? Bom, para que a gente não tenha dúvida alguma, existem posses que são criadas a partir do que a gente chama de desdobramento da posse. Então, eu tenho posse plena, usar, gozar, dispor e reaver a coisa, mas eu cedo parte desses poderes ou divido esses poderes com outra pessoa. Eu continuo exercendo posse, mas o exercício da minha posse é um exercício diferente, de qualidade diferente com relação ao outro possuidor. Então, posses paralelas são aquelas que existem, coexistem, uma ao lado da outra, mas em graus diferentes. Como assim? A Marta tem posse indireta quando ela aluga o imóvel para o José, que terá posse direta. No exercício dessa posse, a qualidade é a mesma? Não. A Marta pode entrar na casa? Não. A Marta pode alugar a casa para outra pessoa? Não. A Marta pode ir lá colher as frutas que dão no quintal? Não. Por quê? Porque o exercício da posse dela é um exercício limitado, é um exercício, então, que dá a ela alguns somente dos poderes inerentes à propriedade. E o José, como é que ele exerce? Ele pode morar na casa, ele pode sublocar a casa, ele pode emprestar a casa, ele pode colher os frutos no quintal da casa, ele pode vender a casa? Não, porque esse é um poder inerente ao proprietário, um poder inerente à Marta. Então, percebam que o exercício da posse aqui é diferente, mas é posse sobre uma mesma coisa. Se é posse sobre uma mesma coisa, só que posses de qualidades diferentes, de graus diferentes, a gente vai dizer que são posses paralelas. Qual é a diferença da posse paralela para a composse? Na posse paralela, há uma repartição qualitativa da posse. Então, eu faço uma repartição da posse, há um desdobramento dessa posse, só que as posses que são geradas por esse desdobramento são posses de qualidade diferente. Agora, na composse, o que eu tenho? Eu tenho uma repartição da posse daquela mesma qualidade. Eu tenho uma qualidade de posse que será exercida por duas ou mais pessoas. Então, eu tenho a posse direta, que é exercida por duas ou mais pessoas. Então, eu tenho composse. Eu tenho uma posse indireta, que é exercida por duas ou mais pessoas. Então, eu tenho composse. Eu tenho uma posse indireta exercida por uma posse indireta exercida por outro. Eu tenho posse exclusiva,
da posse indireta e tenho posse exclusiva da posse direta. Tudo bem, pessoal? Muito cuidado para não confundir posses paralelas com posse. Tudo bem? Então, encerramos aqui mais uma classificação da posse, classificação importantíssima, principalmente com relação aí à proteção possessória, em face de quem, né, eu posso propor uma ação possessória ou utilizar o desforço imediato ou a legítima defesa para isso. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.